E a relação entre o governo federal e a Câmara dos Deputados parece que está ali um pouco mais pacificada depois que o presidente Lula se encarregou de atender os últimos muitos pleitos, inclusive do presidente da Câmara, Arthur Lira. A lista era bem grande e o clima era de tudo ou nada para essas negociações. É uma apuração da Clarissa Oliveira, que volta aqui para contar tudo para a gente. Clarissa. Juliana, a gente acompanhou desde antes do carnaval aquela brigaiada toda que estava acontecendo entre o governo do presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o balanço que se fez nesta semana no entorno do presidente da Câmara é que tudo o que Arthur Lira pediu a Lula, tudo que ele indicou que considerava importante para restabelecer ali a relação amigável, digamos assim, com o executivo, foi entregue. Só para a gente citar alguns exemplos, né, Ju? A gente teve ali a retirada da medida provisória da reoneração da folha de pagamentos, o comprometimento do governo federal de que não vai interferir na tramitação de algumas propostas que são muito estratégicas ali dentro da Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a retomada ali, o aumento de isenções fiscais para a bancada evangélica, um setor que também andava meio insatisfeito. Teve promessa de recompor as perdas com emendas parlamentares, resultado daquele veto ali que tirou 5,6 bilhões de reais do orçamento de emendas parlamentares ali previsto para este ano. Teve também ali mais um monte de pequenas negociações, algumas delas beneficiando diretamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, como até mesmo o fato de Renan Calheiros ter ficado fora da relatoria daquela comissão de investigação da Braskem, lembrando que Renan e Lira são adversários políticos lá em Alagoas. Todo esse cenário fez com que o presidente da Câmara, então, esteja comprometido a ajudar aí o governo federal a fazer andar aquela agenda econômica que o ministro Fernando Haddad estava pedindo agora há pouquinho. Mas o que dizem as pessoas próximas de Lira é que esse jogo não vai ser tão fácil assim, não está tudo entregue de mão beijada para o governo não, Ju, vai ter negociação. Porque, como disse o próprio Arthur Lira lá atrás para algumas pessoas próximas, depois de conversar com Lula, a relação está zerada. E aí o que um aliado dele diz é, está zerada, mas não tem crédito. Então agora começa uma nova negociação para fazer andarem esses projetos que o ministro Fernando Haddad considera aí tão essenciais, como, por exemplo, né, Ju, regulamentação da reforma tributária, também esses outros pontos da agenda microeconômica que o governo federal vem levantando e até tentar destravar aí aquela confusão sobre a reoneração da folha de pagamentos. Não está fácil, está mexendo com o interesse de muita gente e Fernando Haddad está custando para chegar a um acordo aí com a Câmara dos Deputados. Resumindo, Ju, a relação está zerada, mas a fatura ainda está colocada na mesa e vai começar a ser negociada agora mais uma vez entre governo e Câmara dos Deputados. Até porque, né, Clarissa, tem uns pontos, uns debates que vêm à tona que acabam azedando um pouco essa relação. Então, assim, tá até 20 minutos atrás, né? Depois a gente tem que analisar para entender como é que tá esse relacionamento, mesmo que tenha ali um telefone exclusivo para que Arthur Lira faça ali as suas críticas, faça pedidos, enfim. O que a gente tem também, acho que a gente pode entrar nesse ponto, uma reclamação ampla por parte de Arthur Lira, por parte dos parlamentares, de liberação de emendas por parte de ministérios. Isso também deve ser cobrado e deve ser pleiteado ali pelo presidente da Câmara nesse momento de um relacionamento melhor? Sem dúvida nenhuma, Ju, e o mais complexo é que dentro dessa negociação, um dos comprometimentos aí que o governo do presidente Lula fez foi engolir a seco ali aquele cronograma para a execução de emendas parlamentares. Então, por pressão de Arthur Lira e de parlamentares do Congresso Nacional em geral, isso toda a Câmara dos Deputados se envolveu, também senadores, em botar pressão no governo, o presidente Lula teve ali que aceitar a ideia de que o seu governo vai pelo menos ter que apresentar ali um calendário e dizer, olha, a minha ideia é liberar as emendas parlamentares aqui, ali, nesta e outra data. Por que isso é tão complicado para Lula? Porque a gente sabe que durante todo o ano passado, o governo vinha ali segurando um pouquinho as emendas parlamentares, liberando as vésperas de votações estratégicas e isso
contribuía um pouco como moeda de troca ali para tentar conseguir mobilizar a base de apoio do Congresso Nacional quando havia algum projeto muito importante. Então, Lula vai ter que entrar nessa nova fase de negociações com Arthur Lira agora sem essa carta na manga, digamos assim, ou pelo menos com ela um pouquinho amassada, né? A carta até está ali na manga, mas está meio amarrotada. Então, não vai ser um trabalho simples e agora espera-se, no entorno do presidente da Câmara e ali aliados, também naquela turma ali do Centrão, que o governo se sente para negociar no varejo toda vez que tiver alguma coisa importante acontecendo. E agora, Clarice, a gente vai falar de um assunto que justamente pode botar uma pimentinha nesse relacionamento. Obrigada pela sua análise por hora, que é o seguinte: